Nós vamos começar a partir de hoje. Serão 5 ministrações. Eu, particularmente, gosto demais de fazer séries bíblicas. Gosto muito, porque a gente aprende tanto, não é não, pessoal? Como nós aprendemos na série das 7 igrejas do Apocalipse. Quantos acompanharam a série? Deixa eu ver. Foram 8 ministrações. 7 delas foram 7 cartas direcionadas às igrejas da Ásia e uma carta direcionada à nossa comunidade. E foi um tempo tão abençoado e abençoador. E como eu aprendi estudando e meditando nas Escrituras, e eu me identifico muito, respeito quem faz outro tipo de série da conquista, série da vitória, vamos alcançar, vamos fazer, vamos acontecer. Respeito, mas como eu gosto de séries bíblicas, pegar livros da Bíblia e meditar, a gente aprender mais a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, conhecer a palavra de Deus, porque o que vai produzir fé no nosso coração é a palavra. O que é que produz fé? Palavra. É o ouvir da palavra que vai produzir fé no seu coração. E que o Senhor fale com você e fale conosco nessa nova série de mensagens que nós vamos começar. Cartas de Deus para você. Cartas de Deus para você. Qual é a série, irmãos? Cartas de Deus para você. Diga para alguém próximo a você, são cartas de Deus para você. Para mim e para você. Certo, meu amigo? Vamos lá, pessoal? Então, por favor, abra comigo 1 João. 1 João, capítulo 1. E cada domingo serão 5 ministrações. Cada domingo nós estudaremos uma carta. E aqui está 1 João, capítulo 1. Domingo que vem irei falar o capítulo 2. E assim sucessivamente. Tá bom, gente? Vamos lá? 1 João, capítulo 1. Todos encontraram? Diz assim, verso 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. Você pode dizer amém? Amém, amém, meus queridos irmãos. As cartas de João. Gente, as cartas de João contêm muito do que Deus quer falar conosco nesses dias e ao nosso coração. Tudo que se fala, meu irmão, minha irmã, em nome de Deus, tem que estar baseado na Bíblia.
senão é engano, é anátema, é heresia. Tenha atenção nessas coisas. Tem gente que diz assim, minha visão desde a minha janela espiritual. É a minha percepção. Gente, cuidado com isso. Não é a nossa percepção, é aquilo que a Bíblia diz. É aquilo que a palavra de Deus ensina. Então, tenha muito cuidado, porque tudo que se fala usando o nome de Deus, quando diz assim diz o Senhor, tem que estar baseado nas Escrituras. Porque senão, gente, senão é engano, é caminho tortuoso, é heresia, é anátema. E a Bíblia, gente, revela tudo o que nós precisamos saber para a vida e o futuro. Gente, a palavra revelação, diga revelação, ela tem sido um pouco banalizada nos dias de hoje. A palavra que todo mundo usa é o irmão revela tudo, é a irmã da revelação, é o tal do Deus está me revelando, vou revelar. Né? Hoje é muito comum a gente ouvir estas frases, mas biblicamente o que é revelação? A palavra revelação significa desvendar, tirar o véu. Revelação é o que então, irmãos? Desvendar, tirar o véu. É a tradução, inclusive, da palavra Apocalipse, que nós estudamos na série anterior. Apocalipse é desvendar, é tirar o véu. E Deus se revelou, meus irmãos, na história da humanidade, de uma maneira progressiva. Então, primeiro, ele se revela pela própria natureza, pela criação. É o texto lá de Romanos, capítulo 1, que você pode ler na sua casa. Depois, Deus se revela através dos profetas do Antigo Testamento. E aí, nos últimos dias, Deus se revelou em Cristo Jesus. Como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, que Deus outrora falava aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias, ele se revelou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Então, gente, em Jesus habitou toda a plenitude da divindade. Aleluia. Você pode dizer amém? Portanto, meus queridos irmãos, toda a revelação de Deus, tudo que Ele nos falou, tudo que nós devemos fazer, está aqui, neste livro. Está plenamente registrado nas Escrituras. Agora, João, o apóstolo, quem é este? Este homem, nós vimos na série anterior. João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, eles eram discípulos de Jesus. João, conhecido como o discípulo amado, ele escreveu cinco dos livros do Novo Testamento. Quais são? O Evangelho de João, né? Lembra? Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele escreve o Evangelho de João. O Apocalipse e 3 cartas. 1 João, 2 João, 3 João. Depois de João ser exilado na ilha de Patmos, o que acontece? Vocês lembram do que aconteceu aqui? Nós falamos na série anterior. João estava exilado na ilha de Patmos e então ele foi transferido para uma prisão em Éfeso. E lá então ele escreve as suas 3 cartas. E acredita-se, meus irmãos, que essas cartas tenham sido as últimas que João escreveu. Porque certamente ele foi ali o último discípulo a morrer. Isso aconteceu em torno do ano 95, gente. 95, quando surgiu uma terrível perseguição contra a igreja pelo novo imperador chamado Domiciano, que nós vimos também na série anterior, um imperador terrível, cruel, maligno, o qual João não se curvou diante dele. Agora, o que João escreve nessas cartas? Qual é o conteúdo aqui dessas cartas? Nelas,
João fala sobre os problemas que estavam surgindo naquela época, ele fala sobre as heresias que haviam ali surgido, o mundanismo que estava entrando na igreja, os relacionamentos afetados dentro da própria igreja, e ele fala também sobre o esfriamento da fé. E aí, quando eu olho para esta realidade, quando nós olhamos para isso, parece que nós estamos na igreja do século 21, pessoal. Tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Aquilo que estava acontecendo naquele momento. A maneira como João escreve essas cartas tem tudo a ver com o que acontece hoje. Por isso que essas cartas são cartas de Deus para você. São cartas de Deus para mim. São cartas de Deus para a nossa comunidade. E nós queremos ler essas cartas, meditar e aprender mais. Amém, meus queridos irmãos? Que possamos, a minha oração é que possamos ouvir a voz do Senhor. Vocês lembram como é que Jesus encerrava as cartas no Apocalipse? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a minha oração é que possamos ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Senhor, e que diante desta revelação haja uma unção nova na nossa comunidade, que haja um mover do Espírito Santo, produzindo entre nós santidade, cura, transformação, renovação e salvação em nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. É isso que você deseja ou não? Então prepare-se, prepare o seu coração, porque Deus vai tratar com você, Ele vai falar profundamente à nossa vida e ao nosso coração. Agora, gente, o destaque desta carta qual é? É o verso 4. Aqui, o verso 4 é o destaque para nós nessa carta que diz assim: escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Você está com a sua Bíblia aberta? Você pode ler comigo o versículo 4, por favor? Vamos todos juntos? Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Mais uma vez. Eu fico pensando, como é que alguém pode ter uma alegria completa? Como é que alguém pode viver nessa dimensão? Pode ter alegria completa? Porque, gente, há pessoas que não conseguem viver com alegria. A vida cristã, para algumas pessoas, é um fardo. É um peso. Muitas dessas pessoas estão sempre se reportando ao passado, elas vivem de passado, então só vem o lado ruim das coisas, o lado negativo das coisas, são críticos e com isso se tornam até maledicentes e sofrem demais, sofrem muito. Ora, pessoal, se tem gente com dificuldade de viver com alegria, quanto mais com alegria completa. Agora, essa carta aqui, ela não foi dirigida a uma igreja específica. Não. Essa carta é para o povo de Deus. É para todos nós, é para a igreja de Jesus nessa terra. Você faz parte da igreja de Jesus? Então essa carta é para todos nós. Agora, como é que nós podemos ter alegria completa? Como ter alegria completa? E aí, o apóstolo João, aqui nesta carta, ele nos dá alguns caminhos, mostra alguns passos importantes, e eu gostaria que você anotasse. Anote aí no seu celular, no seu caderno, no seu coração, na mão, onde for, mas anote, porque Deus vai falar muito com a gente. Como ter alegria completa? E aí, primeiro conselho, primeira pista, que aqui o apóstolo mostra para nós, ele diz o seguinte: tenha uma profunda experiência com Jesus. Como ter alegria completa? Tenha uma profunda experiência com quem, irmãos? Com Jesus. Olha o que aqui diz o versículo 1, e é bom você manter a sua Bíblia aberta. Ele diz assim: o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos,
o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Ele está dizendo, em outras palavras, olha só, João escutou, ele viu, contemplou e tocou em Jesus. Escutou, viu, contemplou e tocou em Jesus. Aí, mas por que isso? Por quê? Porque ele ouviu os sermões de Jesus? Porque ele viu os milagres que Jesus realizava? Porque ele tocou no Senhor? Ora, gente, João é aquele discípulo amado. É o discípulo que a Bíblia diz que ele colocava o rosto no peito de Jesus. E eu costumo dizer que João foi aquele que escutou as batidas do coração do Mestre. Porque quem deita o rosto no peito de alguém é capaz de escutar as batidas do coração dessa pessoa. João foi então esse homem, mas, queridos, aqui, ele está se referindo a muito mais do que uma experiência sensitiva, muito mais do que o fato de ver, de ouvir e tocar. João aqui está falando de uma experiência profunda, pessoal e espiritual com Cristo, meus irmãos. De que adianta vir à igreja, ou ir a uma célula, ouvir o Senhor falando e não escutar com o coração, e não tornar isso em prática? O que adianta? Gente, de que adianta ouvir sem compreender? O que adianta, meus queridos irmãos? Nada. E há uma diferença entre ver e contemplar. Há uma diferença. O que é ver? Gente, ver é olhar o que está diante de você. É olhar o que está diante de mim, é simples. Eu vejo você. Você me vê. Agora, o que é contemplar? Contemplar é entender o significado do que você está vendo. Veja, é mais profundo. E quando João está dizendo aqui, eu ouvi e contemplei, ele está falando de uma profunda experiência com Jesus, queridos. E a minha oração é que nós tenhamos essa experiência profunda com o Senhor. É isso que você deseja, sim ou não? Que nós tenhamos essa mesma experiência da presença de Deus, não apenas em nossos cultos, nossos encontros, mas todos os dias na nossa casa, na rua, no trabalho, onde nós formos. E olha, e nós não precisamos sentir algo. Ah, mas Ronaldo, eu não estou sentindo. Eu não sinto arrepio na igreja. Não sinto vento bater em mim. Eu não sinto. Mas deixa eu dizer uma coisa importante. A presença de Deus não depende dos seus sentimentos. Não depende. Ele está aqui neste lugar hoje pela sua promessa, porque Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando dois ou três de vocês se reunirem em meu nome, disse o Senhor, eu estou aí com vocês. É promessa dEle, por isso nós estamos aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, olha quanta gente, e o Senhor está aqui entre nós, que Ele receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e exaltação, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, João está dizendo aqui para nós, que para a gente ter alegria completa, nós precisamos de uma experiência íntima com o Senhor. E eu pergunto, você tem ouvido a voz de Jesus? Você tem contemplado Jesus? Há pessoas que frequentam a igreja, vêm todos os domingos, mas ainda não tiveram um encontro real e verdadeiro com Cristo. O que a gente faz? Vamos botar para fora? Não. Que essas pessoas fiquem com a gente, elas fiquem entre nós, até que elas se convertam. Até que elas tenham uma real experiência com o Senhor. E eu creio que a verdade libertará essas pessoas. Você crê nisso ou não? Eu creio que um dia a verdade vai entrar no coração dessas pessoas. Por quê? Porque a palavra de Deus está sendo pregada aqui neste púlpito, e a palavra de Deus não volta vazia. E como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela penetra o coração, meus queridos irmãos, e transforma a vida da gente.
Aleluia. Então você quer ter alegria completa? Você deseja isso? Sim ou não? Gente, a alegria completa não está nas religiões, não está nas pessoas e nem nas coisas. A alegria completa está numa verdadeira experiência com Cristo. Nascer de novo e ser transformado num novo homem, numa nova mulher, numa nova criatura. Eu quero dizer para você que a alegria completa tem um nome, e o nome é Jesus Cristo. Só Jesus pode trazer a você alegria verdadeira e completa. Louvado seja Ele. Você acredita nisso? Segundo, você quer ter alegria completa? Tenha o entendimento de Deus como Pai. Vamos repetir todo mundo junto? Tenha o entendimento de Deus como Pai. É muito interessante que nos primeiros versículos aqui desse texto, até o versículo 3, João menciona sempre a ideia do Pai. É o Pai do céu. É o Pai nosso, é o nosso Pai. E nós vivemos, gente, um tempo de profunda orfandade psicológica. Pois é. Você sabe que uma das carências mais recorrentes é a da referência paterna. E com isso, explicar para vocês que isso não desmerece, claro, em absoluto, a importância da figura feminina, da mãe. Não é isso que eu estou dizendo. Porém, gente, a figura do pai é fundamental na vida do ser humano, na vida das pessoas. Isso é uma realidade. E quando alguém tem um bom pai, essa pessoa vai ter mais segurança na vida. Quando alguém tem um bom pai, essa pessoa vai aprender o princípio de autoridade. Gente, e a figura do pai humano se conecta com a figura de Deus. Não é à toa, meus irmãos, que a Bíblia mostra a ideia do pai do céu conectada ao pai da terra. Portanto, gente, a imagem do pai ajuda a criança a formar a imagem de Deus. Isso é muito importante. Inclusive, estudos apontam que não ter uma boa figura de pai acarreta profundos comprometimentos psicológicos. Isso é uma realidade. E aí, quando eu fico pensando nessas coisas, eu quero dizer para vocês que eu louvo a Deus pela vida do meu pai. Meu pai ainda está conosco, está vivo, está ainda saudável. Louvado seja Deus. Vai completar aí. Imagina, meu pai está chegando aos 80. 8.0, hein? Caramba! Mas tá lá, vocês conhecem o Betão, conhece ou não? Está cheio de vigor, cheio de graça. Gosta de cantar, de celebrar, vocês conhecem a figura. Mas eu louvo a Deus pela vida do meu pai. É um pai, não é um pai perfeito, tá? Aqui não tem pai perfeito. Não tem famílias perfeitas. Mas o pai que eu tenho é um pai amoroso. O pai que eu tenho me ensinou princípios, me ensinou valores. O pai que tenho é um homem de Deus. Aí você pode dizer para mim, mas Ronaldo, tá, você foi privilegiado de ter um bom pai, mas eu não tenho. Eu não tive. Mas se você não tem ou não teve um bom pai, lembre-se, você pode ser um bom pai para o seu filho. Aí está. A oportunidade diante de você. Você pode ser um bom pai para o seu filho. E o bom pai não é aquele que dá tudo que o filho pede. Mas muitas vezes, o que ele diz para o filho? Não. E não é porque ele não pode dar. Às vezes ele até pode dar. Mas ele entende que ele não deve dar. Sob pena dele deformar a personalidade e a visão de mundo da criança. Então ele diz não. Esse é o bom pai. E aqui, João, nesse texto, está evocando, ele evoca a ideia do pai. Então o que a gente aprende, queridos? Quantos querem ter alegria completa aqui? Deixa eu ver. Gente, ter alegria completa é entender que Deus é o bom pai. Ele é o bom pai. Pergunto a você, qual é a imagem que você tem a respeito de Deus? Quem é Deus para você? Ele é o juiz iníquo?
O intolerante? Quem é Deus para você? Aquele Deus exigente, cara feia? Muitos têm uma imagem de Deus como o barba branca, uma barba bem longa, sentada no trono, com cajado, fazendo cara feia, exigindo, dando bronca em todo mundo. Está errado. É o intolerante, é o manipulador, é o incoerente. E aí eu fico pensando, como é que a gente pode desfrutar alegria numa relação assim? Como é que você consegue, numa relação com o seu parceiro, aí o seu marido, sua esposa, seus amigos, enfim, qualquer relação, sendo que o outro é um intolerante, é um manipulador. Há alegria nessa relação, gente? Sim ou não? Não. E a mesma coisa com relação ao nosso Deus. Como é que nós vamos desfrutar do melhor desta comunhão, deste relacionamento, desta intimidade? Com um Deus assim, manipulador. Com um Deus exigente. Como é que vai ter a alegria completa? Então, meus irmãos, João está mostrando isso para nós, que nós temos um bom Pai. Nós temos o quê, irmãos? Um bom Pai. Oh, queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Deus tem muito mais prazer em abençoar do que em disciplinar. Ele ama os seus filhos, e se o filho pede pão, ele não vai dar pedra. Como bem disse Jesus, o nosso Pai bom, o nosso bom Pai, o Pai do céu, Ele é bondoso, Ele é um Pai cheio de compaixão, Ele é um Pai misericordioso, Ele é amoroso e Ele é um Pai cheio de graça. Glória a Deus, queridos. E o prazer do coração de Deus, o prazer que Ele tem é nos ver felizes, fortalecidos, prósperos e abençoados. Então, nessa noite, louvado seja o nome do nosso Pai Celestial, o bom Pai que todos nós temos. Louvado seja Ele, queridos. Vamos aplaudir mais forte ainda ao bom Pai. Quer ter alegria completa? O que é que João ensina? Terceiro, viva a verdadeira comunhão. Vamos repetir juntos, irmãos? Pode ser mais forte? Agora versículo 3. Olha o que é que diz aí. João está dizendo: estou escrevendo para que vocês tenham comunhão. Estou escrevendo para que vocês tenham comunhão. Gente, vocês percebem por que nós, quando estamos aqui à frente, os pastores, todos nós, quando estamos aqui ministrando, a gente sempre está dizendo da importância de vocês estarem nos cultos, de vocês participarem de um pequeno grupo. Nós sempre falamos isso e mostramos para vocês a importância destas coisas. A gente sempre diz assim para vocês: não fiquem sozinhos, participem de um pequeno grupo. Venham aos cultos, venham receber, venham ouvir a palavra. Por que a gente insiste nestas mesmas falas? Por quê, queridos? Porque não existe vida cristã sem comunhão. Não existe. Aliás, um dos principais motivos do esfriamento espiritual é o isolamento. Muitas pessoas vivendo isoladas, e a Bíblia diz que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O solitário é egoísta, ele pensa apenas nele. E aí o diabo coloca na mente desta pessoa que ninguém presta, que ninguém serve, que todo mundo é pecador, que ninguém é confiável. O diabo coloca isso na mente e no coração dessa pessoa. E aí então, o irmão já não vem mais à igreja, ele não participa mais de um pequeno grupo, e ele também não quer ter comunhão mais com ninguém. Porém, a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Gente, há um problema hoje em dia seríssimo de depressão e suicídio no mundo. E tem aumentado cada vez mais esse problema.
É só você avaliar as pessoas que estão próximas a você. A gente sempre ouve, o fulano está com depressão. E suicídios, o tempo todo a gente assiste na televisão, nos programas. E por que isso tem acontecido, meus irmãos? Por causa do isolamento. Por causa do quê? Isolamento, é a solidão. É gente que não quer andar com ninguém. É gente que não abre o coração. É gente que não compartilha a vida com ninguém. Eu não preciso de ninguém. E eu quero dizer para você que se você está entrando num caminho assim, você está indo para um caminho perigosíssimo. Isso é um perigo. Uma pessoa isolada certamente está sofrendo e muito. Uma pessoa isolada está em profundo perigo espiritual. Gente, quem quer viver só demonstra não entender o que é igreja. Porque, gente, igreja é lugar de relacionamento. Igreja é lugar do quê? Relacionamento. Agora, os nossos relacionamentos são perfeitos? Não. Você é perfeito? Nem eu. Nós não somos. Igreja é lugar de aperfeiçoamento. Nós estamos aqui sendo ministrados, domingo após domingo, semana após semana. E é de glória em glória, é passo a passo. E o Senhor vai fazendo uma obra na minha vida, o Senhor vai fazendo uma obra na sua vida. E aquele que começou a boa obra em você, Ele vai aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus. Você crê na obra que o Senhor está fazendo na sua vida? Ronaldo, essa ideia é sua. Ou então, essa ideia aí é de alguém, é de alguma igreja. Não, essa ideia não é minha, não é nossa. Essa ideia é de Cristo. Ele é o pastor da igreja, Ele é o dono da igreja. Portanto, deixa eu dizer para você, não abandone a sua igreja. Não abandone o seu pequeno grupo, a sua célula. E não abandone a comunhão com os seus irmãos. Inclusive a carta aos Hebreus, ela adverte, né? E diz, olha, não façam como muitos que abandonam a sua congregação. Tem muita gente abandonando a congregação. Ouvi uma frase que achei muito interessante. Alguém disse que a comunhão nos nivela por baixo. Você pode repetir essa frase? A comunhão nos nivela por baixo. É uma verdade. Que frase? Porque, gente, ministrar, orar, ajudar uns aos outros faz com que nós nos vejamos de maneira igual. Somos frágeis. Somos nós fracos, pecadores. E quando alguém não quer ter comunhão, essa pessoa, em outras palavras, sabe o que ela está dizendo? Eu sou melhor do que vocês. Eu sou mais santo que vocês. Eu não preciso de ninguém aqui. Eu sou melhor que todos. E o apóstolo aqui, o apóstolo João, ele estava preocupado com os relacionamentos na igreja. Por quê, gente? Porque se a igreja perde a comunhão, a igreja perde a unção. Se a igreja perde a comunhão, a igreja perde força, perde alegria, perde vitalidade, perde tudo. E nós precisamos cuidar para que os relacionamentos na igreja não se diluam. Tomemos cuidado, irmãos. Então, você quer ter alegria completa? Sim ou não? Tenha comunhão. Tenha comunhão, não viva sozinho. E a Bíblia diz que é na comunhão que o Senhor ordena a bênção da vida para sempre. Salmo 133, versículo 3. Deus abençoa quando nós estamos juntos, num ambiente como esse, estamos juntos aqui, conectados, unidos, orando juntos uns pelos outros. E quando estamos juntos, conectados, unidos, é neste ambiente que a bênção do Senhor se manifesta. Louvado seja Ele. Você deseja ter a alegria completa? Número 4, anote. João diz uma outra coisa muito importante para que a gente experimente a alegria completa. Ele diz, ande na luz. O que é que João diz, irmãos? Versículo 5. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, o que diz na continuação aí, por favor?
Mas, cadê a Bíblia, gente? Se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por que João está chamando aqui os crentes a andarem na luz, irmãos? Por quê? O que é andar na luz? Andar na luz é ter vidas claras. Andar na luz é não ter nada encoberto, nada que não tenha sido acertado e resolvido. É isso. E hoje muitas pessoas vivem assim, se escondendo. Vivem na escuridão, vivem nas trevas. Mas Jesus disse lá em João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Aleluia! Uma pessoa que anda nas trevas é alguém que foge de Deus, porque Deus é luz. E mais, culpa os outros. Os outros são os culpados da desgraça do fulano. Isso só demonstra uma coisa: falta de conhecimento da verdade, falta de conhecimento da palavra de Deus e de uma real e profunda experiência com o Senhor. E na luz nós vemos duas coisas, anote. Na luz nós vemos duas coisas. Primeiro, as manchas. Na luz nós vemos as manchas. Gente, a luz revela as manchas na sua roupa, por exemplo. Às vezes a gente está num ambiente mais escuro, com uma roupa mais escura, de repente está comendo um macarrãozinho lá e respinga na sua roupa, na calça, e de imediato você olha e você não consegue enxergar, mas quando você coloca na luz, clareia, você consegue ver. A luz revela a mancha. A luz revela o quê, gente? A mancha. Então, uma pessoa com manchas na vida não quer andar na luz, para que ninguém a veja. Então, gente, na luz a gente vê duas coisas. Primeiro, a gente vê as manchas. E segundo, a gente vê o caminho. Anote isso. Na luz a gente vê o caminho. É aquela figura do farol do carro, não é? Que clareia a estrada. Eu acho que você já deve ter tido a experiência em algum momento da sua vida de você estar por uma estrada dirigindo e a estrada não tem não tem iluminação, não tem uma sinalização e de repente você apaga o farol do carro. Você já fez isso? Quantos aqui já fizeram? É desesperador, não é não, gente? Você não sabe o caminho, é horrível, horrível. Olha como a gente é tudo igual. A gente faz as mesmas coisas. Quem nunca, né? Quem nunca? Eu não é. Eu já fiz isso. Algumas vezes. Mas é interessante. Agora, é o farol do carro que clareia o caminho. É o farol do carro que clareia a estrada, meus irmãos. E quem anda na luz conhece melhor o caminho. Quem anda na luz conhece melhor o caminho ou os caminhos de Deus para a sua vida. E aí tem gente que fica perguntando, como é que eu posso saber a direção de Deus para a minha vida? Como saber a direção de Deus para a minha vida? Como é que a gente pode saber a direção de Deus para a nossa vida, irmãos? Como é que você pode saber a direção de Deus para a sua vida? Sabe como? Vá para perto de Deus, vá para a luz. Se aproxime do Senhor, ande na luz, em comunhão, e Deus te iluminará. E Deus te iluminará. Olharam para Ele e foram iluminados. Declarou o salmista no Salmo 34. Olhe para Ele, ande com Ele, vá para perto dEle, porque Ele vai apontar o caminho que você deve seguir. Ele vai te mostrar o caminho. Então, gente, a luz revela as manchas e aponta o caminho. A luz, ok, irmãos? Revela as manchas e aponta o caminho. Mas nós sabemos que trevas e luz não combinam. Não tem jeito. Cuidado. Que agora tem um outro detalhe importante que eu queria alertar vocês, todos nós.
Tome muito cuidado, porque alguns dizem assim: eu vou andar com o fulano e ganhá-lo para Jesus. Eu vou evangelizar o fulano ou a fulana. Ok, nós precisamos andar com aqueles que não conhecem a Jesus para evangelizá-lo, sim ou não? É a missão. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Faz parte da missão que o Senhor nos confiou. Mas, gente, o problema é que muitas vezes essas pessoas se envolvem nas trevas do outro. Isso é o problema. É claro que nós temos que falar de Cristo para as pessoas, eu não tenho dúvida disso. Mas a gente não pode esquecer o que diz o Salmo 1. Você lembra o que é que diz o texto? O salmista declara: bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Caminhe na luz, caminhe em retidão, caminhe em santidade, testemunhe, claro, fale de Jesus, onde você estiver, sempre, mas não viva o que os pecadores vivem, porque eles estão nas trevas, eles estão na escuridão. E aí tem muita gente se defendendo, né, dizendo o seguinte: o que é que tem? Está todo mundo fazendo, é moda agora, todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Gente, deixa eu dizer para você, essa frase não é bíblica, essa frase vem do inferno. Esse negócio que está todo mundo fazendo, qual é o problema? Isso não está na Bíblia, gente. Isso é voz do inferno, do diabo, tome muito cuidado. E eu pergunto para você, quem são os seus conselheiros? Quem são os seus mentores? Hein? Quem são as suas referências? Você pede conselho para quem? Quando você está num aperto, enfrentando uma luta, uma tristeza, uma dor, uma dificuldade, você pede ajuda para quem? Para quem? Porque se o teu melhor conselheiro for alguém que não ama a Deus, tem alguma coisa errada com você. Preste atenção nisso, jovens, meus amigos queridos, vocês que estão aqui. Se você pede conselho para alguém que não ama a Deus, se o teu melhor conselheiro, melhor dizendo, se o teu melhor conselheiro for alguém que não ama a Deus, tem alguma coisa errada com você. Talvez você não tenha entendido nada ainda. Se o teu melhor conselheiro é alguém que não ama a Deus, eu quero te dizer que você está correndo um grande perigo. Cuidado. Cuidado, meu irmão e minha irmã. Infelizmente, os mentores de muitos crentes não são exemplo. É gente de vida suja, não tem vida para aconselhar ninguém. Tome cuidado com isso. E João está dizendo aqui para mim e para você: não ande nas trevas, ande na luz. Qual é o recado? Não ande nas trevas, ande na luz. E o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 11, ele declara que as trevas são infrutuosas. Isto é, quem vive em trevas não frutifica, mas quem anda na luz dá muito fruto, e muito fruto, e muito fruto, que glorifica o nosso Deus. Aleluia! E quinto, você quer ter alegria completa? Quantos estão comigo ainda aqui? Quinto, faça a escolha certa. Vamos repetir? Faça a escolha certa. Agora, perceba que João está aqui nos ensinando que andar na verdade é estar o tempo todo na luz. Isso é andar na verdade. Porque, gente, ou nós temos comunhão com o Senhor e andamos na luz, ou então, gente, nós andamos na escuridão, nas trevas. Mas quais são os benefícios, gente? Quais são os benefícios de uma pessoa que escolhe andar e viver na luz? Tem benefícios? João mostra que sim. E ele mostra que ele aponta 3 benefícios. O primeiro está lá no versículo 7. Temos comunhão uns com os outros. Qual é o primeiro benefício, irmãos? Temos comunhão uns com os outros. João vai dizer várias vezes, e você vai perceber isso ao longo dessa série, ele vai dizer que Deus é amor.
E quando esse amor inunda a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, a gente aprende a doar-se ao outro. Somos sensíveis às necessidades dos outros. A dor do outro toca na gente. Então, se você quer ter uma comunhão verdadeira, você não pode viver na mentira. Não, porque toda mentira destrói qualquer relação, destrói relacionamentos. Tem que andar na verdade. E João diz assim, se andarmos na luz, versículo 7, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia, queridos. Então, fazer essa escolha aqui é experimentar a comunhão. É viver a verdade e é viver na verdade. É isso que nós queremos. Experimentar esses benefícios. Qual é outro benefício que o apóstolo aqui mostra para a gente? Ele está dizendo agora que então somos purificados. Que é o versículo 9. Gente, nós temos um Deus muito bom, é o bom Pai. Ele é maravilhoso, sim ou não? Ele é um paizão, pai de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia. E as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam todos os dias, a cada manhã. Grande é a fidelidade do nosso Deus. Como é bom a gente saber disso. E aqui João faz uma declaração, para mim é um dos versículos mais lindos da Bíblia. Está aqui no versículo 9. Ele diz o seguinte, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha que coisa linda isso, gente. Uma pessoa quebrantada é purificada. Andar na luz, gente, traz purificação, porque a luz revela o pecado, leva você à confissão, e aí então traz a graça do perdão. Isso é maravilhoso. E Deus nos perdoa mediante a confissão e o arrependimento, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ah, meus queridos irmãos, louvado seja o nome dele. E há um outro benefício que João mostra aqui, daquele que escolhe andar e viver na luz. Qual é o primeiro benefício? Hein? Temos comunhão uns com os outros. Qual é o segundo benefício? Somos purificados. E vem o terceiro benefício, nós somos perdoados. Somos perdoados. Você sabe que por vezes nós temos dificuldades em perdoar o outro, sendo que Deus já o perdoou. Quem somos nós para não perdoar alguém que Deus já perdoou? Que luta isso, gente. Como nós somos cruéis. Como nós somos severos com as pessoas. Nós queremos juízo. Nós queremos destruir o outro. Nós queremos a punição ao outro. Queremos arrancar a cabeça do outro. E não olhamos para nós mesmos, o quanto Deus já tem nos perdoado. Você já fez a conta de quantas vezes Deus já te perdoou? Dá para contar? Não tem como. E como é que a gente tem dificuldade? E é interessante porque com os outros, como é que a gente age? É juízo, é destruição. Mas quando eu erro, é diferente, é misericórdia e compaixão. Comigo é assim. Se eu falho com você, por favor, irmão, tenha misericórdia, compaixão na minha vida, me perdoa. Se eu erro. Agora, se você erra comigo, juízo, punição. Gente, que tristeza quando isso acontece no seio da igreja. Isso prova e mostra que muitos de nós ainda não entendemos o Evangelho de Jesus. Que triste isso. Parece que a gente não enxerga, a gente não consegue enxergar os nossos próprios erros, as nossas próprias falhas. E João está dizendo, versículo 8, pessoal, olha lá. Mentimos quando dizemos que não temos pecado. Se você diz que não tem pecado, você é um mentiroso. E quem é o pai da mentira? É o diabo.
Então, a pessoa que diz que não tem pecado, ela está mentindo. O pai da mentira é quem? Então essa pessoa logo, ela é filha de quem? Do capiroto. Do Satanás. Filha do diabo. Gente, ninguém tem o direito de colocar o dedo na sua cara e te acusar. Ninguém. Não permita isso. Não permita isso. E a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aleluia! E sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Sabe por que Ele é fiel e justo? Você sabe por quê? Porque foi Ele que pagou o preço. Preço de sangue. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário pelos nossos pecados, nos redimiu. E hoje eu e você estamos aqui, desfrutando de uma vida nova, de uma vida abundante que há em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, gente, na luz nós temos comunhão, nós somos purificados e nós somos perdoados. Esses são os benefícios de uma pessoa que escolhe andar e viver na luz. E eu quero concluir com vocês essa mensagem para nós orarmos juntos. Quero concluir e perguntar, mais uma vez, você quer ter esta alegria completa? Quantos aqui ainda continuam comigo? Você deseja isso? Então, o que é que nós temos que fazer? Observe esses 5 pontos aqui que João destaca. A gente poderia destacar outros mais. A Bíblia é muito rica, né? Toda vez que a gente lê as Escrituras, a gente aprende muito mais. Podemos tirar mais lições, mas para hoje, vamos pegar esses 5 pontos aqui importantes e Deus vai abençoar a sua vida e a nossa vida. Sabe por quê? Porque Ele é fiel e justo. Este é o nosso Deus. Essa carta que nós vimos aqui hoje nos ensina como restaurar a alegria completa. E é isso que nós queremos. E aquela igreja havia perdido a alegria, se esfriado, deixado o mundanismo entrar nela. É uma igreja que estava pobre, fraca. Mas João estava dizendo aqui, olha, restaurem a vida de vocês e experimentem a alegria completa. Essa é a mensagem de João para a igreja. Restaurem a vida de vocês e experimentem a alegria completa. Esta é a carta de Deus para a nossa vida, nesta noite, meus irmãos. Então eu quero convidar você, nós vamos juntos nesta noite, nós vamos orar para que Deus, e pedir a Deus que nos ajude a restaurar esta alegria. Você quer isso? Quer que seja restaurada essa alegria? Então coloque as mãos no seu coração nesse momento, por favor. Curva a sua fronte, feche os seus olhos. E você vai repetir comigo esta oração bem forte. Pode ser? Eu falo e você responde aqui, você vem comigo. Diga assim comigo. Pai, mais forte. Pai, renova a minha experiência contigo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu não quero andar sozinho, mas eu quero ter comunhão com os meus irmãos. Eu tomo a decisão hoje de andar na luz, e eu quero receber do Senhor, por graça e misericórdia, os benefícios de andar na luz. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a combater o mundanismo, as trevas, a mentira, o engano. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia desta comunidade, Senhor. E ajuda-nos a viver estas verdades da Tua palavra. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Louvado seja Deus.